livro de 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 9. Lembra o Rafa Miller, que nos ajuda aqui nos cultos, Camaralice? Eles foram papais sexta-feira, né? Glória a Deus. Nasceu o Joãozinho, mais um palmeirense no mundo. Glória a Deus. Depois dele, Eleazar, filho do Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim. Pas-damim quer dizer lugar do sangue, lugar da entrega. Para a batalha, os israelitas recuaram. Não ficou ninguém não, todo mundo recuou. Mas ele, ou Eliezer, manteve a sua posição. Feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os despojos. Pai querido, palavra poderosa, Valentes de Davi, nossa segunda série. E eu peço agora, Pai, que o Senhor esteja abençoando de uma forma tão única cada um que vai ouvir, para que a gente saia daqui fortalecido, animado e mantendo posição. No nome santo de Jesus, amém. Você pode falar para essa pessoa do seu lado assim, ó, meu irmão, o Espírito Santo vai falar com você e nós manteremos o poder da palavra na nossa vida. E depois do culto, eu estou achando que você vai me chamar e pagar uma pizza. Pode sentar, meu querido. Alguém falou, está amarrado. Mas vamos dar ao Senhor a nossa melhor salva de palmas. Aplauda forte, glorifica. Aleluia. Amém. Nós estamos na série Valentes de Davi. E o assunto hoje é o valente Eleazar. Eleazar é o valente hoje da nossa série de pregações. Irmãos, esse rapaz é chamado de valente de Davi porque fez alguma coisa diferente dos demais. São todos iguais? Todos com as mesmas condições, mas nem todos com as mesmas disciplinas. Ninguém consegue entregar o que não carrega. Você não entrega aquilo que você não consegue carregar. Nós entregamos aquilo que nós temos. Pedro e João na porta do templo Formosa, chega diante do paralítico que estava ali já há mais de 30 anos, pedindo esmola, e estende a mão para receber uma esmola, e Pedro, com a autoridade que o Espírito Santo lhe dava, disse assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, eu não carrego prata e ouro, então eu não posso dar, pastor Roberto, aquilo que eu não carrego, eu não tenho, mas aquilo que eu carrego, quero ver se nós somos cheios da graça de Deus. Aquilo que eu carrego, a presença que eu carrego, a bondade de Deus que eu carrego, a unção de Deus que está sobre a minha vida, eu posso dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. Você não entrega o que não carrega, mas o que você carrega, você entrega. E você carrega a presença, Felipe. Você carrega a presença, igreja. Você carrega o Todo-Poderoso dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. E a igreja vai dando glória a Deus por isso. Davi, irmãos. Davi foi diferenciado.
1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. Davi estava numa situação assim, um pouco difícil na sua jornada. E a Bíblia fala que em 1 Samuel 22, 2, Fábio, coloca um para mim, vai ajudar mais agora. Aí. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos, os irmãos dele, sua família, de seu pai, souberam disso, foram até ele para encontrá-lo. Por que Davi fugia? Davi era ungido rei de Israel. Mas Saul pôs no coração que ia vencer Davi e exterminar com a casa de Davi. Dificilmente algumas pessoas, tem poucas pessoas no mundo que conseguem conviver com a vitória que Deus está dando para você. Principalmente dentro da casa. As pessoas às vezes não conseguem conviver com aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. Nós estamos na casa nossa aqui, que é a casa de oração. E é lógico que uns vão se destacar mais. É lógico que uns vão correr mais. É lógico que uns vão até voar. E a gente tem que se alegrar quando essas coisas estiverem acontecendo com os nossos irmãos. Esse púlpito se alegra com a vitória que Deus coloca na sua vida. Esse altar se alegra com as conquistas que Deus coloca na sua família. E não só na sua, nas dos nossos irmãos também. Eu fui esses dias num lugar. Fui num lugar esses dias. Porque um pastor nosso aqui de Piracicaba queria comprar um prédio. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma daquela igreja comprar aquele prédio. Nós temos a nossa igreja aqui. E nós compramos uma casa do lado daquela igreja. E terminamos de pagar semana passada essa casa. Está paga, é nossa. Aí o pastor falou assim, será que eles não aceitam a nossa igreja, a nossa casa, como parte do pagamento para o prédio deles? O prédio é uma igreja, que é 3 vezes o tamanho da nossa. E eles estão com uma outra visão de mudar do bairro. É uma igreja. Irmão, se você ver, quem entende de construção sabe que o valor que está sendo pedido não faz, mas também não vende. Porque é um produto que tem que vender para a pessoa certa. Aí eu fui lá junto com o pastor. Conversamos com o pastor de lá. Aí o pastor falou assim, a gente quer alugar. Ou vender. Eu falei, você tem proposta de venda já? Ah, não tem. Eu falei, não tem. Ele já falou, engasgou, não tem. Eu falei, então eu vou fazer uma proposta para você aqui. 5 minutos de conversa. Eu falei, abaixa um pouco o aluguel que a gente aluga. O pastor quer vir para cá. Abaixa o aluguel que a gente aluga. Mas agora, para a gente alugar, a gente precisa sair daqui fechado num contrato de venda. Porque esse contrato de venda garante para mim que eu posso reformar porque vai ser nosso. Eu não vou reformar o que não é nosso para depois perder. Eu falei, a minha proposta é essa para você. Paga o aluguel, 22 pagamentos, ofereci 40, eu percebi que voltei. 22 pagamentos, para começar a pagar daqui 2 anos e meio. Ele falou, eles não vão aceitar. Eu falei, você tem outra proposta? Ele falou, não. Então leva. Saí, deu os parabéns para o pastor, falou assim, é seu. Ele falou assim, mas não fechou. Eu falei, vai fechar. Faz 60 dias. Quarta-feira agora o pastor me liga. Pastor, eles fecharam. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é se alegrar quando a sua família vai bem. Eu não preciso desses problemas para a minha cabeça. Já tem os nossos aqui. Mas eu
Nós temos que nos alegrar quando as pessoas vão bem. Levanta a mão direita e fala comigo assim: eu quero me alegrar com a vitória dos meus irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente tem que se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. E os irmãos de Davi foram para a caverna com ele. Davi está passando por aperto, a gente veio junto. E também chorar com os que choram. Olha o que a Bíblia fala: você chora com quem chora e você se alegra com quem se alegra. Davi, ele estava sempre na vanguarda, a gente sempre participou das suas festas, sempre participou dos banquetes. Agora Davi fugiu para uma caverna. Vamos junto. Somos leais. A nossa lealdade não está no que a pessoa tem, mas no que a pessoa é. E foi lá junto com eles. Só que aí está todo mundo bem na caverna. Estava Davi, estava sua esposa, estavam seus irmãos, estava a sua família, todo mundo ali. Mas no versículo 2 a confusão começou a aparecer. No versículo 2 diz assim: mas também se juntaram a Davi. Agora vão lá para Davi todos os que estavam em dificuldade. Irmãos, tinha um monte de gente em dificuldade. Os endividados, os descontentes. Então Davi começou a receber. Chegou um e falou assim: qual é o seu problema? Eu estou descontente. O governo de Saul está me prejudicando. Eu estou muito descontente. Eu tinha um negócio, o negócio que eu abri, ele quebrou. E eu fiquei endividado. Eu estou aqui também. Aí outros estavam em dificuldades. Eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Eu estou com uma dificuldade de um vício. Eu estou com uma dificuldade de uma situação. E Davi foi olhando e falou assim: meu Deus do céu, eu estou fugindo para não ser morto pelo rei Saul. A minha família, tudo bem, choram comigo, se alegra comigo. Mas daqui a pouco começou a juntar tanta gente. Gente que estava em dificuldade, gente que estava endividada, gente que estava descontente. E Davi falou assim: bom, uma coisa eu tenho que fazer, ser o líder deles. Tá bom, gente, já que vocês vieram. E eram 400 homens. E Davi começou a treiná-los. Sabe o que deve ter chamado a atenção desses homens? Olha o que chamou a atenção desses homens. 2 Samuel capítulo 8, verso 6. Isso deve ter chamado a atenção desses homens. Diz assim a Bíblia: em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando a lhe pagar imposto. Davi conseguia, irmãos, fazer com que até os estrangeiros trabalhassem para ele. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Recebe essa palavra para você, irmãos. Você também tem essa bênção sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. A coisa pode estar de perna para o ar, mas quando você carrega, Vandão, a presença de Deus. Você carrega a misericórdia de Deus, Lewandowski. Você carrega a bondade de Deus sobre a sua vida. E quando você começa a chegar Kátia e Uriel, uma presença tão gloriosa, uma graça tão santa que venha do céu, e ela começa a mudar o ambiente. Vai dando glória a Deus. É você que carrega isso, e você pode entregar isso, Nádia, em sua casa. Você pode crer que o Senhor dava vitória para Davi aonde ele ia. Pastor, calma aí, você vai aplaudir já. Pastor, falar é fácil, pastor. O senhor é pastor da igreja sede de Piracicaba. Bênção. Mas não foi sempre assim. Você sabe, daqui a pouco vai passar um vídeo de 3 minutos no final do culto para você ver. Você tem essa graça. Davi começou a treinar aquelas pessoas, começou a ajudar aquelas pessoas, começou a ensiná-las princípios de vitória. E eles foram pegando. Todo domingo, quando alguém vai em uma igreja e o pastor cheio da graça de Deus e com boa intenção prega,
Ele lidera um povo para avançar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Daqui a pouco começa a diminuir. É como abastecer um carro de combustível. Você abastece, o carro está lá com o tanque cheio. Ou você vai lá e enche com R$30. Não importa se está com 30, se está com o tanque cheio. O carro ele vai andar do mesmo jeito enquanto tiver combustível. Mas de repente o carro vai parando porque ele acaba o combustível. E tem que parar no posto de novo, acendeu a luz, tem que encher. E nós toda semana recebemos orientações de Deus para a nossa vida, através da pregação da palavra, e aquilo vai preenchendo os nossos corações, e a gente vai nos tornando cada dia mais forte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Davi começou a treiná-los. Olha lá, e entre esses apareceu o Eliezer. O Eliezer não era o primeiro. O primeiro era o Bassebete. O segundo era o Eliezer. O terceiro era o Samá. Benaia era o quarto. Mas igual o Benaia, igual o quinto, tinha mais 26. O quinto era Abissai. Igual a Abissai tinha mais 25. Todos eles com feitos. E um pouquinho abaixo tinha mais 370. E um pouquinho mais abaixo tinha 200, que eram os mais comuns. Então Davi treinou 600 pessoas. E essas pessoas que Davi treinou, eles eram dispostos, porque eles tinham algumas coisas que eles carregavam. Eles entregavam porque eles carregavam. Primeiro, precisamos um dos outros. Precisamos um dos outros. Ninguém é autossuficiente. Todos eles moravam em caverna. E foi sendo treinado na forja, na luta. Diz que mar calmo não treina bons marinheiros. Os mares calmos não treinam os bons marinheiros. Toda a situação que você hoje carrega de experiência naquilo que você faz, foi por causa que houve situações de grande risco, de grande dificuldade. Irmãos, semana eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu era um jovem pastor. Eu pregava lá em Peúna. Nossa igreja, a rua era sem asfalto. A prefeitura fez uns buracos lá para colocar um encanamento. Demorou para passar o encanamento. A turma achava que era perseguição religiosa. Eu nunca achei que era perseguição religiosa, porque o buraco não ficava só em frente à nossa igreja, Márcio. Ficava no bairro inteiro, nas 8 ruas do bairro. Aí começou a ir na igreja uma mulher, irmãos. Manifestava um demônio nessa mulher que era coisa de doido. Eu, jovem pastor, a pastora Lourdes, jovem pastora. E nós tínhamos uma autoridade, sim, a gente expulsava aqueles demônios, irmãos, tinha muito demônio. Manifestava muito demônio, aquilo era uma legião. Em cidade pequena, eu já passava, não era uma vez na semana, não é 2, 3 vezes na semana, passava a madrugada expulsando demônio nas casas. As pessoas iam lá, batiam na casa, a gente saía. Aquele tempo podia, já pensou hoje, saía à noite, de madrugada com alguém que você nunca viu na vida, para ir lá na casa dela? Aí lá a gente ia, peito aberto. Não dava tempo de chamar diácono, não dava tempo de chamar ninguém. Mas aí manifestou um demônio nessa mulher, e ela cansou tanto, mas ela cansou tanto, gente. E ela cansou tanto nós também. E já era quase 11 horas da noite, o culto já tinha acabado e eu estava lá. E não era a primeira vez que o demônio tinha manifestado nela. Alex, eu chamei o diaconato e falei assim: gente, não tem, ela já está boa. Ela já confessou o nome de Jesus, mas ela não consegue andar. Ela falou: eu não estou com dor nas pernas. Sabe o que eu fiz, irmão? Peguei 2 diáconos, 2 diaconisas, carregamos a moça, colocamos numa carriola e fui levar a mulher de carriola na casa dela. Eu mesmo que levei a carriola. Ninguém tinha coragem de levar a carriola. Cheguei lá, bati palma. Falei, marido dela, ela falou: não estou boa, bem. Eu falei: ai, meu pai amado. Eu estava preocupado porque você não chegava. Aconteceu de novo? Ele falou: aconteceu. Mas vai ser a última vez que aconteceu isso com ela. E foi a última vez que eu usei uma carriola. Glória a Deus por isso. Já pensou se é hoje, irmão? Você desfilando de carriola, levando alguém na carriola, assim, e a pessoa
Era longe, pastor? 1 quilômetro. Às vezes isso forja a gente, irmão. São coisas que forjam a gente. Já tantas coisas aconteceram de difíceis na caminhada nossa, aí eu percebo que aquele tempo de dificuldade não era um tempo apenas para mostrar se a gente tinha força ou não, era para forjar. Sabe o dia a dia que você passa? Às vezes você passa um estressinho aqui, um estressinho lá. Mas eu quero dar uma palavra para você. Se está passando algum tipo de estresse, não deixe tudo, não. Só diminui o ritmo. Porque às vezes as pessoas começam a ficar cansadas de alguma coisa. Daqui a pouco eu chego lá e elas querem entregar tudo. Não entrega não. Diminui um pouquinho o ritmo e segue. Mas mantenha a sua posição. Olha só aqui, ó. Ninguém é autossuficiente. Era um morador de caverna. Mas Deus estava forjando aquele homem em fazer alguma coisa. Sabe por quê? Primeiro, ele tinha resistência. Ele não abandonou a sua posição. Ele não abandonou a sua posição. Segundo, ele tinha constância. Ele continuou lutando até vencer todos os inimigos. Terceiro, ele confiava na bondade de Deus. Ele aprendeu com seu líder isso. Ele aprendeu com Davi a confiar em Deus. Então, vamos lá para as lições que a gente pode tirar daqui. Primeiro, disposição para se cansar. Toda guerra cansa, irmão. Você acha que as guerras não cansam? Cansa. Às vezes você tem um filho que está com problema de vício, você tem que ficar orando por ele, cansa. Às vezes tem um filho com problema dentro do casamento, você tem que ficar orando, cansa. Às vezes você tem um problema financeiro que às vezes não se aparte de você, cansa. Às vezes você tem um problema de relacionamento no lugar que você trabalha, cansa. Às vezes você espera uma promessa e ela não chega. Eu quero dizer para você que ninguém aqui, e eu estou com a palavra, vai partir sem antes Deus cumprir toda a promessa que foi liberada à sua vida. Você está no maior território de promessas que existe na cidade de Piracicaba. Esse lugar é o lugar que Deus habita. Mas Deus também habita no meu coração e no seu. Então você pode cansar, sim, está cansado? Descansa um pouquinho, mas continua a sua guerra, continua a sua luta, mantenha a sua posição, porque fiel é o que prometeu, e fiel Ele é para cumprir. É Deus. Segunda Timóteo capítulo 2, verso 4. Coloca para mim, Fábio. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Olha que Paulo está explicando para Timóteo aqui, ó. Nenhum soldado, quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Fábio, eu li esse hoje de manhã, mas é o segundo. 2 Timóteo 2, 4. A gente deixa salvo todos os versículos. 2 Timóteo 2, 4. Diz assim a palavra santa de Deus: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Irmãos, você se alistou no exército salvador de Cristo Jesus. Nosso general é Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso. Você é um soldado de elite desse grupo. Você é um soldado, e como soldado, sabe o que acontece? Nós não vamos perder o nosso foco. Toda guerra cansa. Toda guerra cansa. Dê tudo de si. Às vezes não tem o tempo ruim, mas dê tudo de si, faça o seu melhor. Alguém falou uma frase que é até bacana, ele fala assim: faça o seu melhor como tudo dependesse de você, mas faça o seu melhor como tudo se depende de Deus. Deus deu uma palavra para a pastora Lourdes há mais de 30 anos, e a gente carrega essa palavra. Ela orou a Deus, uma situação de milagre, e ela falou assim: que o Senhor pode fazer, eu sei. Se o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas que o Senhor pode fazer, eu sei.
E se o Senhor fizer, eu vou dar glória a Deus. Eu vi essa semana alguém contar uma história sobre o graças a Deus. A gente tem que colocar um pouco mais de gratidão na nossa boca. A gente tem que colocar um pouco mais de gratidão na nossa boca. Porque às vezes, irmãos, aconteceu alguma coisa ruim no caminho, mas tem livramento chegando. Diz que o rei, ele tinha um bobo da corte. Sabe aquele bobo da corte que sempre ficava fazendo graça, mas de bobo não tinha nada? Ele era o bobo da corte do rei. E o rei foi para uma caçada na África. E tinha a base deles, não eram muito longe. A base deles estava a uns 30 quilômetros da onde o rei estava. E ele saiu do seu palácio, foi para aquela base, e da base ele vai para a caçada. No meio do caminho, eles estão lá com o facão na mão, com o facão para lá, com o facão para cá, com o facão para lá, com o facão para lá. E eles vão cortando tudo que é mato na frente, o bobo da corte na frente cortando também, e cortando também. E de repente o bobo da corte dá uma facão um pouquinho mais forte e pega no dedo da ponta do rei assim, ó, e decepa. O rei ficou doido com o bobo da corte. O rei era apaixonado pelo bobo da corte. O que você fez, imprudente? Vamos voltar todo mundo para a base. E volta todo mundo para a base. Lá os médicos já costuraram o dedo do rei, já ficou sem a ponta, mas já ficou bacana de novo. E o rei falou assim: prenda esse bobo da corte. Quando eu voltar da caçada, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Prenda esse bobo da corte. E o bobo da corte falava assim: graças a Deus. Graças a Deus. Qualquer coisa que acontecia com o bobo da corte, ele falava: graças a Deus. No 3, 1, 2, 3. Graças a Deus. Aconteceu um dedinho, um machucadinho no dedo. Graças a Deus. Aconteceu uma batida de cabeça. Graças a Deus. E o rei então prendeu, graças a Deus, na cela e voltou para a caçada. Estava lá caçando. O que o rei não sabia, que ali perto tinha uma tribo de canibais. E quando o rei falou para o bobo da corte: você vai ficar preso aqui, ó. E quando eu voltar, eu desci da sua vida. O bobo da corte gritou: graças a Deus. O rei falou: você vai ver o graças a Deus quando eu chegar. Você vai ver o graças a Deus quando eu chegar. Aí, a hora que estavam no meio da selva assim, eles foram capturados pela tribo indígena. Os canibais, os devoradores de carne humana. Tinha 8 soldados. O primeiro já virou churrasco. O segundo também. O terceiro também. O quarto também. Quando chegou no rei, o rei dos indígenas lá viu e falou assim: não, você não. Nós não comemos carne com defeito aqui. Você falta um dedo, você tem defeito. Solta ele. Solta ele. O rei voltou, irmão. Só ele vivo dos 8. Falou assim: eu tenho que chegar lá agora e falar para o bobo da corte, pedir perdão para ele. Porque graças a Deus dele me salvou de ser churrasquinho de canibal. E o rei entrou lá na cela, todo triste, para pedir perdão. Abra essa cela, eu quero falar com ele. Ele falou: o que aconteceu, rei? Graças a Deus. O rei também já falou graças a Deus. Ele falou: graças a Deus também. Aí o rei falou assim: eu vim aqui te agradecer, porque se não fosse por você, eu tinha virado comida de canibal. Por causa dessa faltinha, dessa ponta de dedo aqui, ó, eu estou livre. O bobo da corte disse: graças a Deus. E começou a dar risada. O rei falou assim: por que você está rindo? Ele falou: porque o senhor não tivesse me prendido, eu também era churrasco. Deus tem seus caminhos de agir. Eu vou dizer para você: Deus tem o seu caminho de agir. Quem vai dar um graças a Deus aqui hoje? Vai, eu vou dizer de novo: Deus tem os seus modos de agir com cada um. Aleluia, Deus tem os seus modos de agir com cada um. Coloca um pouco de gratidão nessa boca. Dá glória a Deus.
Toda guerra cansa. Eu vou dizer toda guerra cansa, você fala, graças a Deus. Toda guerra cansa, irmão. A guerra de lavar uma pia cheia de louça, cansa ou não cansa? E engraçado, você lava hoje e amanhã está cheio de novo. Graças a Deus, porque tem comida na sua casa. Louvado seja Deus, tem comida na sua casa. É só eu que levo o lixo para fora. Dê graças a Deus para levar o lixo, sabe por quê? Porque quem tem lixo é porque tem bastante comida. Louvado seja Deus por tudo. Furou o pneu do seu carro, dê graças a Deus, porque alguém está lá pedindo misericórdia para furar 10 pneus, porque ele precisa consertar os pneus. É assim que é a vida. Ai, estou com dor no dente, tem dentista orando, o Senhor manda um cliente para mim, que uma emergência agora. Começa a colocar gratidão na sua boca. Esse dia eu liguei errado, caiu numa funerária, irmãos. Sabe o que o rapaz falou para mim? Sabe o que é o slogan dele? A sua morte é a nossa alegria. Eu falei, vai para o inferno. As pessoas têm lucro até na morte dos outros. Funerária Santa Luzia, a sua morte é a nossa alegria. O sangue de Jesus tem poder, vai gorar a morte dos outros. Mas olha bem para mim, irmãos. O Eliezer, ele manteve a posição. Ele cansou na guerra, sim, a sua mão ficou dormente. Olha a Bíblia, ficou dormente. Fábio, coloca para mim, 2 Samuel 7:8. Eu já estou terminando. Ah, só você falar. Eu já estou terminando, igreja. 2 Samuel 7:8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens das ovelhas. Você, Davi, você não era ninguém, Davi. Você era um roçador de pasto e cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Nem ovelhas você tinha e não cuidava nem das ovelhas brancas. Cuidava da malhada, que é a segunda linha. Eu peguei você lá, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai, e estou colocando você para ser rei de Israel. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Davi, eu vou te levantar. Eu vou erguer você. Eu vou prosperar você. Eu vou abençoar você. Você vai ser o cantor dos salmos. Você vai ser o rei segundo o meu coração. Mas Davi, treina pessoas, Davi. Lembra da onde você saiu, Davi. Eu sou o Senhor que te fez prosperar. Eu quero dizer para você, você pode estar cansado hoje, mas o Senhor renova as suas forças. A sua mão pode estar colada com a espada, mas o Senhor te protege. Mantenha a posição. O inimigo veio, todo mundo correu. Todo mundo corre. Davi ficou lá mantendo a posição. Vai dando glória a Deus. Mantenha a posição da sua fé. As pessoas estão se afastando. O problema é delas, não é meu. As pessoas estão deixando a fé. O problema, nós vamos buscar a ovelha perdida. Mas nós vamos manter a nossa fé. Nós vamos manter a nossa posição. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mantenha a sua posição. Os crentes estão deixando de orar. Eu não vou deixar de orar. Os crentes estão deixando de ler a Bíblia. Eu não vou deixar de ler a Bíblia. Os crentes não fazem mais jejum, eu não vou deixar de jejuar. Os crentes não vêm mais à igreja, eu vou à igreja, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eliezer manteve a posição, todo mundo fugiu, e ele pega a espada e começa a guerrear. Ele está lutando com um com o outro e vai vencendo. Alguns dizem que era 350 para um só. Todos surgiram amedrontados. Não tinha ninguém para falar para Eliezer assim, vai Eliezer. Ele não tinha motivação externa. Você não precisa de motivação externa, irmão. Ninguém precisa ficar todo dia, vamos. Não, se levanta e vai. A gente tem que motivar as crianças. Tem que tomar banho. Eu não vou tomar banho. Mas está tudo sujo, tem que tomar banho. Acho que muitos que estão aqui já deu trabalho para tomar banho. O pai já pegou você no laço. O Lê não gostava de tomar banho, irmão. Não gostava, pastor Rogério, não gostava. Chegava tudo suado. E parece que eu ouvi falar que não gosta até hoje. O meu avô, pai da minha mãe está aqui hoje. Pai da minha mãe,
Seu Albino chegava em casa suado, trabalhava no calcário vite, amassando pó. Ronaldo e Raquel. Tudo sujo. Dormia daquele jeito. Aí ele chegava de sábado em casa. Hoje tem casa que tem 3, 4 banheiros, 2, 3 chuveiros. Irmãos, nem sempre foi assim não, viu? Na nossa casa tinha um chuveiro, um banheiro e uma toalha. Quem aqui sofreu com uma toalha só também, levanta a mão. Deixa eu ver. Uma toalha. Só uma toalha, né, Sérgio? Não tinha mais, não tinha duas. Então, primeiro a mãe falava assim: primeiro é o seu pai, depois é os 6. Se você era o terceiro, tinha que torcer a toalha. Mas se pensa que essa toalha, não sei quantos fios. Era uma toalhinha merreca, furreca. E a gente tinha que tomar banho com ela, é o que tinha. Então meu avô chegava em casa e falava assim, eu dormi. Aí ele chegava de sábado, que sábado é o dia que ele tinha que tomar banho. Se tinha alguém tomando banho, sabe o que ele falava? Só sábado que vem. Passava mais de uma semana sem tomar banho. Se eu não pegar no pé da Lourdes, é assim também. Vocês ficam bravos, né? Irmãos, olha bem para mim. A Lourdes todo dia toma banho, glória a Deus. Mas olha bem para mim, presta atenção. Ele não faz mais que obrigação também, né, irmão? Toma banho todo dia, faz mais que obrigação. Agora, irmãos, presta atenção, que eu já vou para encerrar. Presta atenção, porque o Espírito Santo está aqui, está falando com você. Até quando vai precisar falar? Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente. Até quando? Vai precisar falar para você? Agora, vamos. Até quando você vai precisar de ânimo externo para ir? O camarada lá, não teve ninguém para animar, pelo contrário, todo mundo saiu. Ele olhou e falou assim, fiquei sozinho. Falou assim, mas eu vou manter a posição. Eu aprendi com Davi manter posição. Eu vou enfrentar esse gigante e eu vou vencer essa batalha. Eu vou enfrentar esses homens. Ele foi, e ele manteve a posição e Deus foi com ele. Você pode dar um glória a Deus? 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem, nós não sabemos, pois vocês sabem que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Fica firme. E terceiro e último, ele se apegou, a espada fundiu na mão dele. A espada grudou na mão dele. Efésios 6,17. A banda vai tomando o seu lugar. Efésios 6,17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se apegue na palavra. Se fortaleça na palavra. Verbaliza a palavra. Nós não podemos, irmãos, hoje está muito na moda, é muita frase de efeito, é muita coisinha que aparece, é muita gente dando páginas de pensamentos positivos. É bom, tem frase bonita, mas a frase mais poderosa que você vai encontrar para a sua vida está dentro desse livro sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus. E ela tem a palavra para você na hora certa. Por isso que a gente tem que ler, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lembra. E cada um interpreta conforme o Espírito Santo vai se manifestando, irmãos. Cada um interpreta da sua forma a palavra de Deus. Eu interpreto da minha forma e você da sua, conforme a necessidade. É como o maná. O maná que caía do céu era o gosto da comida que você desejava comer. Assim é a palavra. E eu peço que você se coloque de pé.
O valente vive a palavra. O valente verbaliza a palavra. Tem que verbalizar a palavra. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Perdão, 2 Timóteo 2,15. Diz assim a palavra de Deus para nós: procure apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Caio, igreja, use a palavra a teu favor. Deus hoje quer não só nos motivar, Deus quer, pastora Lourdes, que a gente mantenha a posição, mesmo cansado. Deus quer que a gente segure a palavra na nossa mão com toda a autoridade, porque só assim a gente vai chegar. Feche os teus olhos onde você está. Queria convidar você. Às vezes você está com muito medo do futuro. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Talvez está com medo do que pode acontecer com a sua família. Talvez você fale assim: meu Deus, e se eu for? E se eu perder? Sai do seu lugar e pode vir. Sai, pode vir. Às vezes o seu coração está desanimado. Você desanimou. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para você e vai te sustentar. Sai do seu lugar e venha. Às vezes você está enfermo, sai do seu lugar e venha. Às vezes uma dificuldade. Hoje eu nem contei para você, Lourdes. Eu parei num supermercado, tinha um menino que estava chorando no caixa. Mas eu vi que ele estava de cabeça baixa, entrei, peguei minhas coisas e voltei. Quando eu passei com as minhas coisas, a moça perguntou, a supervisora perguntou: qual é o seu problema? Ele falou: estou com muita dívida. Eu não podia fazer nada, ele estava no seu horário de serviço ali. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ninguém vai dar dinheiro para você, mas o Senhor vai dar estratégia para você. Está em dificuldade? Sai do seu lugar e venha para o altar. Venha para o altar agora, porque nós estamos num território de promessas. Pode vir, não precisa ter vergonha, ninguém sabe do que está vindo. Isso também não tem problema nenhum também. Quem sabe não vai sair daqui Samá, Eliezer, Batsebete, Benaia, homens e mulheres que vão ter uma sabedoria do alto, uma disciplina do alto para fazer coisas grandes e firmes e diferentes. Talvez você bate na trave e nunca chega. Sai do seu lugar e vem. Isso é para você agora em específico. Pode vir. O casamento entrou em crise. O Senhor é o Senhor do meu casamento. Eu entreguei a minha família a Deus. Os meus filhos estão me dando dor de cabeça. Sai do seu lugar e venha, porque a mão do Senhor é que abençoa. Pastora Lourdes, vem orar. E eu queria chamar todos os pastores que estão no ambiente. Sai do seu lugar e suba no altar. Os pastores que estão no ambiente, vem para cá. Vem para você me ajudar. Venha para você me ajudar. Todos os nossos pastores, vem subindo aqui. Pode subir dos dois lados. Vem pôr as mãos na cabeça. Vem profetizar. Pastor, eu estou com uma angústia dentro do meu peito que não sai. Sai do seu lugar e venha, meu querido. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Nós não estamos fazendo uma igreja para 2 dias, não. Estamos fazendo uma igreja para a vida toda. Uma igreja que vai morar no céu, mas um povo preparado para viver vitoriosamente aqui na terra. E a igreja que está no banco, levanta as mãos assim, ó. E você que está aqui, você vai receber a imposição de mãos desses homens e mulheres de Deus. Eles vão colocar a mão sobre a sua cabeça. Só um minutinho só. E a hora que você receber a mão na cabeça, você vai voltar para o seu lugar. Enquanto isso, a pastora Lourdes vai fazer uma oração para a gente.
E você que está no banco e aqui, receba essa palavra. E você que está em casa, receba essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos na Tua presença nesta noite de domingo. E de acordo com a instrução da Tua palavra, o Senhor está nos chamando dizendo: você que precisa ser tocado, transformado, fortalecido, libertado, venha. E nesse momento, você que está aqui à frente, ao receber a imposição de mãos, toda a legalidade, todos os demônios perturbadores que perturbam a sua mente, que perturbam seus pensamentos e te levam a caminhos tortuosos, esta noite, na autoridade do nome de Jesus, seja livre para a glória de Deus. Você que está enfermo, você que está percebendo que a sua força está pouca, é natural que ela se enfraqueça, é natural que você pense que ela é pequena, mas você não está sozinho. A palavra de Deus, ela é a nossa arma de guerra, é a nossa arma de vitória. Então, em nome de Jesus, a igreja agora levanta-se na autoridade do nome de Jesus para dizer: toda pessoa, toda família que está cansada, extremamente cansado de não ver resultado, de não ver solução, esta é a noite que nós convidamos a Tua presença. Espírito Santo, venha de encontro com a necessidade de cada família, de cada vida. Nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Toda pessoa enferma, toda pessoa com problema grave de saúde, pessoas com problema de pele, doenças, dermatites, esta hora o Senhor te toca e te liberta do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, e te põe em liberdade. Todo medo de ir, medo de se levantar, o Senhor te toca, Ele te encoraja e Ele te diz: vai, filho meu, e realiza sinais e maravilhas em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.